Olá a todos, bem-vindos ao canal da Lattes Club. E hoje estou me sentindo muito lisonjeada, como vocês podem ver, produção especial, porque a gente está inaugurando um quadro novo com uma convidada de honra, formada em psicologia, pela Mackenzie, mãe de 4 filhos e FITs. Admito que eu conheci essa pessoa relativamente há pouco tempo, graças a Ana Curi. Querida Ana Curi, da Casa Criativa, um grande beijo. De quem que eu tô falando? Tcharam! Bem-vinda! Andréa Beltrão! Obrigada. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você, falando um pouco da minha experiência, né? Que experiência, né? Quem Nossa, olha que pra você, assim, experiência. sempre elegante, sempre impecável. Ah, a gente tenta, né? Se esforça. Não, mas se eu tivesse que definir o pouco que eu conheço de você em poucas palavras, assim, eu fiquei pensando nisso. Falei, nossa, se eu tivesse que definir quais seriam as palavras? Disciplina, Sim. Delicadeza e parceria. Obrigada. Porque a gente se conhece há tão pouco tempo, a gente nem Exato. teve ainda assim, uma oportunidade de desenvolver a nossa amizade. Uhum. E a gente fez esse convite e você rapidamente aceitou, entendeu que a gente tá, que fase que a gente está e quanto que é importante que isso seria pra gente. Então, muito obrigada. Imagina, por que aceitar é isso, esse né? Então, vamos convite. nos ajudar aqui, né? E trocar, eu acho que sempre trocar informações de mãe para mãe faz toda a diferença, né? Esse papo assim mais próximo faz diferença mesmo. Uma questão que eu acho que deve ser comum para muitas mães é essa decisão, né? Quando você tem uma carreira, você tinha um consultório. Sim. E não sei em que momento, se foi no primeiro, no segundo, no terceiro. Foi no segundo que eu decidi mudar, parar um pouco. Como que foi isso, né? Você decidiu largar definitivamente ou se dar um tempo à maternidade para depois voltar? Enfim, conta um pouco como é que foi esse momento. Vou contar. Eu sempre gostei de trabalhar, eu desde a adolescência sempre busquei algo, procurei uma independência, então sempre gostei muito de trabalhar. E a psicologia veio assim que me envolveu de uma maneira super bacana. E sempre mais pro lado clínico, porque eu queria fazer diferença com as pessoas, eu gostava do retorno que eu tinha. Então eu comecei com isso na clínica dentro da faculdade, eu fiz Mackenzie, né? Exatamente. E daí comecei com o lado clínico, levei os pacientes do Mackenzie para minha clínica particular, porque eles queriam dar continuidade. Trabalhei com adulto, criança, tal, e trabalhei em hospital também, tal, e engravidei da primeira filha. Da Giovana. No caso da Giovana, eu quase perdi ela com 6 meses de gravidez. Nossa. Então eu precisei ficar de repouso absoluto. Então, do nada, de repente, eu não podia mais pisar na rua, voltar a atender. Eu tinha um monte de pacientes, acabei encaminhando os pacientes e falei, bom, essa gravidez está me chamando, né? Está me chamando para eu voltar os olhos para dentro e viver esse momento mesmo, que é um momento que eu sempre busquei, sempre quis ser mãe. Então, daí, eu parei com o consultório e tive a primeira, tive o segundo, o marido queria parar no segundo, daí veio o terceiro e veio a quarta, entendeu? Nossa, foi assim, de foi susto. Assim, de susto. Numa sequência, assim, em 6 anos, a gente tinha os 4 filhos. Resolveu a vida lá. Resolvemos. Então, assim, super gostoso, mas o lado profissional, eu dei realmente um intervalo, pretendo voltar na parte da psicologia, né, que eu tô falando agora. Então, eu penso em ter a minha clínica de volta, mas quando meus filhos estiverem um pouco mais independentes. Quando você decide assim, agora vamos fazer uma viagem em família. Você tem um mundo aí pela frente. Como que você decide o destino? Você já vem, enfim, como que você decide para onde que você vai? E o que você olha? O que é importante para você no momento de tomar a decisão? Ok, vou ficar... Já decidi o destino, Portugal. Tá, como que você decide ir para um hotel? Ficar no hotel A, não ficar no B? O que você olha? O que é relevante para você num hotel decidir para onde que eu vou, onde que eu fico com a família? Se é uma viagem que eu estou fazendo em família, a primeira coisa que eu vou observar para escolher o destino é um destino que as crianças queiram, que vão curtir estar lá, porque eu não vou pagar uma viagem cara por um destino que não aceite criança direito, que não tem um parque, não tem alguma coisa bacana para as crianças. Então, sempre quando é viagem em família, eu foco nas crianças. Então, eu priorizo isso em primeiro lugar. Então, com um destino escolhido,
Como que eu vou escolher os hotéis e tudo mais? Eu tenho uma família que sempre viajou muito, então nós temos muita experiência em viagem. Minha mãe, principalmente, já trabalhou com turismo. Ela teve uma empresa de turismo. Depois ela fez um blog, onde ela dá dica de muitos lugares. Infelizmente, lugares que com criança hoje em dia eu não iria, que, como China, Índia, eu acho um pouco mais complicado. Ainda mais porque são 4, que vocês têm que pensar que é assim. Viajar com uma criança é muito mais simples do que com 4, né? Porque além dos 4, tem que ser grande, tudo tem que ser maior, né? E tem que levar babá, não tem como. Porque se eu quero sair para jantar um dia com meu marido, alguma coisa, sempre tem que ter alguém de olho nas crianças. Então, eu escolho o primeiro lugar e hotel, por exemplo. Hoje em dia, antigamente a gente usava muito agentes de turismo por confiança. E eu fui perdendo um pouco essa confiança neles, nos agentes. Por quê? Porque a gente pegava, eles nos passavam um preço fechado, um pacote, alguma coisa. E quando eu entrava no site para fazer, porque hoje em dia a gente tem acesso à internet assim, né? Claro. Então a gente entra na internet para buscar. Eu já descobria hotéis com, de repente, preços mais baratos, né, uns pacotes mais em contas. Então eu comecei a ficar muito frustrada com isso, que eu falava, tô pagando para alguém olhar, para não ter todo o trabalho de fazer isso, alguém tem um know-how, exatamente. E chego lá e acho coisas melhores. Claro. Desculpa, eu tenho que aproveitar essa deixa, que esse é o momento, você, agente, futuro curador, essa é a diferença. Então, essa aqui é uma oportunidade ótima para realmente, é um exemplo, é real. É um cliente, enfim, com um perfil que viaja 2, 3, 4, 5 vezes ao ano, em família, super exigente, normal. Esse você, enfim, o exemplo do cliente, né, atual. E vocês entenderam, né? Eu quero que o agente consiga me dar todos os lugares que realmente... Não quero chegar em São Paulo de volta, a pessoa... Você foi em tal lugar que era imperdível? Nossa. Eu vou falar, não sei nem do que a pessoa está falando. Entendeu? Então não pode ter isso. Claro. A gente tem que ter um leque de opções muito, assim, vou querer fazer isso, mas saber as opções que nós temos, sabe? Claro. Eu acho isso super importante. Então, assim, daí hoje em dia eu busco muito informação com amigos. Mesmo, por exemplo... Dentro do Instagram, do Facebook, dessas redes sociais, a gente pode ver tal pessoa que eu admiro foi para tal lugar e ficou naquele hotel. Poxa, falou bem. Então esse tete a tete, por mais que você não conheça às vezes muito bem a pessoa, mas a dica que ele está passando, está mostrando imagem, está mostrando o dia a dia, o que come, tudo, você já fica apaixonado. Claro, eu acho que isso vende mais do que alguém pegar e te entregar um papelzinho falando, vai para esse hotel que é bom. Claro. Entendeu? Uma experiência, uma pessoa falando, uma pessoa real, né? Que não é aquela propaganda falsa. Sim. Então eu acho isso é uma das coisas que hoje em dia me vende muito. Legal, bacana. Obrigada aí pelas dicas. Imagina. E agora, assim, chegou aquele momento que a gente quer muito ouvir de você o seu testemunho sobre a sua estadia no Hotel Martinhal. Mas a gente vai fazer isso de um jeito diferente. Ai, meu Deus. Com perguntas aqui surpresa. E em 30 segundos. Posso ficar nervosa? Posso gaguejar? Você experiência, enfim, super expert. Tá, vou tentar, gente. Eu postando um vídeo por semana, você já postou 10 num dia, eu né? Posto, então... eu posto bastante, eu gosto de conversar. Vocês vão reparar que eu não paro de falar nunca, gente. Então vai ser ótimo. Então vamos lá para o nosso quadro de testemunho. Conforto, uma boa localização, que eu acho que isso faz toda a diferença, ambiente familiar. Eu penso no de Cascais, o parquinho deles. Gente, é surreal aquele parquinho deles. Para quem tem filho, gente, vá. É assim, dos sonhos. Eu gostei muito, em primeiro lugar, porque eles têm em chalés, né, aquelas casas, então eu pude ficar com a família inteira, que quando você tem família grande, nós somos em 8 viajando, imagina. Então, eu sempre tenho que me dividir em quartos, que eu acho muito ruim. E lá, tanto no de Lisboa, que tem um quarto muito grande, quanto no de Cascais, eu adorei, porque são, assim, tem a casa que você pode comportar a sua família inteira e aproveitar o momento que você quer, né? Todos juntos no café da manhã, fazendo todas as coisinhas juntos mesmo. Nós comendo pastel. Belém, é muito
bom, meus filhos fizeram. Então, assim, foi uma coisa que realmente foi uma coisa em família, que a gente curtiu e foi muito gostoso. Posso falar mais uma coisa que eu amei? Não, porque são duas, ó, que estão ali. Andar pela cidade, gente, com as crianças, eles amaram essa questão de poder sair na rua e passear. Fiquei pensando, o que eu vou fazer, o que eu vou criar para finalizar? Muito difícil, porque você sendo digital influencer, você está postando toda hora, todo mundo sabe. Enfim, como é a sua vida? Então eu falei, tá aí, conta pra gente uma coisa que ninguém sabe sobre Andréa. Sobre Andréa? Ixi, que difícil. Esse é exclusivo nosso. Exclusivo de vocês. Bom, gente, uma coisa que vocês não sabem é que eu sou muito tímida, gente. O quê? Muito tímida. Eu morro pra fazer todos os stories, Não. todas as fotos, juro. Não. Juro, assim, é um treino. É algo assim, desde escola que tinha que fazer apresentação, sempre morria. Eu era a única que ficava lá no cantinho da sala de aula. Então, isso pra mim foi um treinamento, né? O celular, eu conversar com a câmera, começar a conversar com a câmera, eu me sentia ridícula. Entendeu? Quando então meu marido tava do lado, eu queria morrer, eu não conseguia fazer um vídeo. Sou eu. Então assim, eu acho que algo que vocês não sabem, que a gente sempre passa uma imagem de que é tudo tão fácil, que a gente fala tão naturalmente, mas realmente é um trabalho, né? É algo assim que a gente vai melhorando, né? Eu acho que estamos melhorando a cada dia, né? Que bom. Parabéns, viu? Obrigada de Adorei novo. poder participar. Muito, muito. Obrigada. Muito fofo. E se você gostou desse conteúdo hoje, deixa um comentário pra gente e pode escolher também aqui qual a sua preferência das próximas temáticas, que a gente já recebeu algumas sugestões aqui. Assine o canal, ative as notificações, siga a gente no Instagram, Lattes Club, Dedé Beltrán também. E a gente espera para mais uma postagem no próximo vídeo semana que vem. Até mais, tchau, tchau!